Olá, seja muito bem-vindo à aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Mozara e na aula de hoje nós vamos começar a análise do título 2 da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Antes de a gente começar, propriamente dito, a falar do artigo 5º e seguintes, a gente vai fazer uma análise da chamada Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. Vamos fazer alguns esclarecimentos terminológicos e ao invés da gente analisar os incisos do artigo 5º, a gente vai analisar diretamente os parágrafos do artigo 5º da Constituição. Mas antes disso, vamos ter a ideia dimensional de como os direitos e garantias fundamentais estão dispostos na Constituição Federal. Se você abrir a sua Constituição, você vai ver que os direitos e garantias fundamentais estão previstos no título 2 da Constituição, que vai do artigo 5º ao artigo 17. É o segundo título da Constituição que só sucede aí os princípios fundamentais, ou seja, é realmente topograficamente a disposição mais importante que o Constituinte estabeleceu. Qual é a função dos direitos e garantias fundamentais? Se a gente for olhar historicamente o surgimento da Constituição, a gente vai ver que a Constituição é o documento que serve para limitar o abuso e o arbítrio daqueles que estão no poder em relação às pessoas. Então, basicamente, a Constituição é um documento, é um instrumento que serve para limitar o poder daqueles que estão em cargos de autoridade. Só que para que a gente possa efetivamente conseguir esta função de limitar o abuso e o arbítrio daqueles que estão em cargos de poder, a providência ordinária é a consagração de direitos às pessoas. E é isso que nós temos lá atrás no constitucionalismo no século XVIII na França, o reconhecimento no documento do povo a direitos que eles podem invocar frente ao Estado. Daí depois a gente vai fazer uma série de considerações, a questão da eficácia dos direitos fundamentais, horizontal, vertical, a gente vai ver que desta ideia a gente consegue extrair uma série de questões importantes. Mas nesse primeiro momento, a gente pode ficar com a seguinte informação: os direitos e garantias fundamentais são instrumentos que protegem o indivíduo dos abusos e dos arbítrios do poder daqueles que estão em cargo de autoridade. É por essa razão que topograficamente ele vem no título 2 da Constituição Federal. Outra questão importante é a gente fazer um esclarecimento terminológico, porque o título 2 tem direitos e garantias na sua composição. Será que direitos e garantias são expressões sinônimas? E a resposta é não. Direito, basicamente, é uma disposição declaratória. É algo que o Estado, por meio do seu documento máximo, reconhece às pessoas. Então, é uma prerrogativa. Direito é algo que você pode invocar frente ao Estado ou frente a outrem. Esta aptidão, esta possibilidade de invocar algo que está legitimado pelo documento constitucional é o que nós chamamos de direitos consagrados na Constituição. Então, todas aquelas disposições que trazem bens ou vantagens constitucionalmente consagradas às pessoas são consideradas direitos, reconhecidos, por isso, disposições declaratórias. Por sua vez, as garantias, elas servem ao direito, elas são instrumentos e por isso que nós dissemos que as garantias são disposições assecuratórias que protegem, que salvaguardam um direito reconhecido. Então, basicamente, nós temos o seguinte: se a pessoa invocar algo e esta invocação não for respeitada, nós temos instrumentos para fazer valer este direito. Esses instrumentos que protegem os direitos, nós chamamos de garantias. E claro que se eu tenho direitos fundamentais, eu tenho também as garantias fundamentais,
que são os instrumentos desses direitos. Nós temos uma série de garantias previstas no bojo do artigo 5º da Constituição, em especial aquelas que nós chamamos de remédios constitucionais, que são ações judiciais que protegem, salvaguardam os direitos constitucionalmente reconhecidos e consagrados. Portanto, feito esse esclarecimento terminológico que diferencia direito e garantia, nós vamos a uma segunda questão importante. O que são os direitos e garantias fundamentais? Os direitos e garantias fundamentais são todas aquelas disposições que salvaguardam, que protegem o indivíduo do abuso e do arbítrio daqueles que estão em cargo de poder e garantem a este indivíduo, a esta pessoa, condições mínimas de existência digna na sociedade. Portanto, os direitos fundamentais são todos aqueles que protegem a condição de ser e existir da pessoa, garantindo o mínimo para a sua dignidade. E aí você fala, puxa, professora, mas se os direitos têm a ver com dignidade, a dignidade da pessoa humana está prevista aqui no título 2? Cuidado, não. A dignidade da pessoa humana, ela está prevista como um fundamento da República Federativa do Brasil, do artigo 1º da Constituição, que traz no seu inciso 3º a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos, como um dos alicerces do Estado democrático de direito. Agora, isso não significa que ele também não tenha correlação direta com a ideia de direitos e garantias fundamentais, porque os direitos exatamente protegem, salvaguardam esta condição de existência digna da pessoa no Estado. Mas a gente partindo desta ideia, a gente pode pegar um gancho aqui para falar quanto aos destinatários dos direitos e garantias fundamentais. O caput do artigo 5º vai dizer que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantido aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Aí ele vai continuar falando das inviolabilidades. Mas vamos fazer uma pausa aqui, porque o caput do artigo 5º expressamente traz quem são os destinatários dos direitos e garantias fundamentais. Ele fala os brasileiros e os estrangeiros residentes no Brasil. Cuidado, porque se você fizer uma interpretação literal do artigo 5º caput, você vai ir contra ao entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto a quem são os destinatários dos direitos fundamentais. Isso porque, a princípio, o artigo 5º da Constituição estabelece que somente são os destinatários os brasileiros e os estrangeiros residentes. Brasileiros quem são? Numa outra aula a gente vai ver isso, né? Que são os nacionais, sejam os brasileiros natos, sejam os brasileiros naturalizados. Basicamente são todos aqueles que têm vínculo com o Brasil. Agora, também o artigo 5º caput menciona os estrangeiros, mas menciona os estrangeiros residentes. Isso significa estrangeiro não residente. É titular de direito fundamental? E a resposta do Supremo Tribunal Federal, sim, eles são destinatários. Eu tenho que fazer aqui uma interpretação extensiva, porque na verdade, qual foi a ideia do Constituinte? Ele quis abranger mais do que em tese ele poderia. Basicamente porque o Constituinte não pode consagrar direitos a estrangeiros, porque ele consagra direito dentro do território nacional. Então ele fala, olha, o estrangeiro que estiver aqui residindo, ele também está acobertado por esses direitos. Só que ele acabou, ao tentar ampliar, restringido de forma gramatical, os estrangeiros não residentes, mas que estejam no Brasil, é exemplo dos turistas. Isso significa que nós damos uma interpretação extensiva para atender aos anseios do Constituinte originário, significando que qualquer pessoa humana que esteja dentro do território brasileiro pode invocar os direitos fundamentais. A única exceção é José Afonso da Silva, que diz que para ele não seriam porque os estrangeiros não residentes deveriam invocar os tratados internacionais de direitos humanos para fins de proteção de direitos dessa natureza. Mas ele vai contra a toda a jurisprudência, inclusive a do STF. E para finalizar, a gente tem que reforçar uma coisa. Pessoa jurídica
também é destinatária de direitos fundamentais? E essa é uma questão pacificada nos tribunais superiores. Sim, pessoa jurídica é destinatária de direitos fundamentais naquilo que lhe couber. Por exemplo, pessoa jurídica não pode impetrar habeas corpus, mas pessoa jurídica pode impetrar mandado de segurança e também fazer invocar aí outros direitos que sejam inerentes à sua condição de pessoa jurídica. Por essa razão, grave, pessoa física ou pessoa jurídica, no território nacional, naquilo que couber, é destinatário sim de direitos fundamentais. Vamos encerrando esse bloco por aqui e na sequência a gente dá análise a mais temas de direitos fundamentais. Até lá!